Porque parece que gostamos mais daqueles alimentos menos saudáveis a ponto de comê-los em excesso e com maior frequência? Por que os alimentos considerados saudáveis não parecem ser tão atraentes? Quem pode nos ajudar a responder essas questões é a evolução por meio da seleção natural. Consideramos donuts, cookies, batatas fritas, pizzas e hambúrgueres extremamente gostosos porque eles possuem substâncias essenciais para nossa sobrevivência. Sais, açúcares e gorduras enchem as prateleiras dos supermercados, mas na natureza são mais difíceis de serem encontrados e adquiridos em grandes quantidades. A dificuldade para encontrar e coletar essas substâncias aparentemente selecionou sensores como olfato e o paladar especializados em buscar alimentos mais ricos nesses compostos. Para mantermos esse padrão de comportamento, quando comemos alimentos ricos em sais, açúcares e gorduras, ou melhor ainda, quando ingerimos combinações desses elementos, nossos cérebros ficam extasiados, banhados em neurotransmissores que geram a sensação de prazer e sussurram: mais, eu quero mais. Esse sistema foi fundamental para a sobrevivência de muitos organismos, em um mundo no qual a obtenção de alimentos ricos em sais, açúcares e gorduras era um processo diário e difícil. Com o desenvolvimento de tecnologias na agropecuária e no processamento e conservação dos alimentos, as sociedades modernas otimizaram a caça. Do ponto de vista do indivíduo, caçar passou a envolver uma atividade simples: uma visita à geladeira. As sociedades modernas criaram um novo monstro baseado no consumo excessivo, a alimentação desbalanceada. Nossos corpos, selecionados para buscar, coletar e armazenar os preciosos alimentos calóricos, passaram a sofrer com um acúmulo excessivo. Há uma relação direta entre dieta desequilibrada, sedentarismo e doenças cardiovasculares. As desordens que acometem o coração e o sistema vascular são a principal causa de morte no mundo nos últimos 20 anos, representando 16% do total de mortes. Com a pandemia de Covid-19, esse número aumentou excessivamente em diversos países. Eu sou Emílio Garcia e essa é a websérie Dissecando, para aqueles que querem entender um assunto por dentro, pedacinho por pedacinho. O tema dessa temporada é Covid-19 e suas comorbidades. Neste vídeo, apoiado pela AstraZeneca, nós explicaremos o que é colesterol, a sua importância no funcionamento do corpo e sua relação com as doenças cardiovasculares e como um desbalanço nos níveis de colesterol pode ser um fator de risco para a Covid-19. Vem comigo! A ateroesclerose é a base patológica da maioria das doenças cardiovasculares como isquemia, AVC, acidente vascular cerebral, e infarto, e está fortemente associada ao acúmulo de colesterol nos vasos que compõem o sistema cardiovascular. O termo colesterol vem do grego chole, biliar, e estéril, sólido, já que foi isolado a partir de cálculos biliares em 1784. O nosso corpo produz a maior parte do colesterol, sendo apenas 30% proveniente da dieta, ou seja, vem de fora do organismo. Praticamente todas as células dos mamíferos, exceto os glóbulos vermelhos do sangue, têm a capacidade de sintetizar colesterol, embora a síntese pelo corpo ocorra primariamente no fígado. O colesterol é um componente estrutural essencial na membrana plasmática. Por ser insolúvel em água, auxilia a manter uma barreira entre a célula e o meio ambiente, além de regular a permeabilidade e a fluidez das membranas. O colesterol atua também como um precursor de diversas substâncias importantes para o funcionamento do corpo, ou seja, a partir do colesterol se produz ácidos biliares que auxiliam na fabricação de sais de bile armazenados na vesícula biliar. Esses sais auxiliam na digestão de gordura proveniente da dieta. Hormônios esteroides que incluem o cortisol e a aldosterona nas glândulas adrenais
e os hormônios sexuais, como progesterona, os diversos estrógenos, testosterona e derivados. Além disso, o colesterol também faz parte da produção da vitamina D. Quanto aos tipos de colesterol, o bom e o ruim, a gêmea boa e a gêmea má, preciso dizer que colesterol é um só. O que varia é o seu meio de transporte, que depende das lipoproteínas. As lipoproteínas são macromoléculas constituídas de uma fração lipídica, gordurosa, e outra proteica. A diferença entre cada lipoproteína está na quantidade de lipídios e proteínas da partícula. Quanto mais proteínas em sua composição, mais densa será essa partícula. Dessa forma, serão formadas os quilomicrons, as lipoproteínas de densidade muito baixa, VLDL, as de densidade baixa, LDL, e as de densidade alta, HDL. O HDL foi rotulado de colesterol bom porque remove o excesso de colesterol dos tecidos e o leva para o fígado, onde pode ser decomposto e removido do corpo. Esse processo é conhecido como transporte reverso do colesterol. O HDL apresenta ainda a ação antioxidante, anti-inflamatória e anti-agregante de plaquetas. Já o LDL leva o colesterol do fígado e do intestino para locais de produção de hormônios e para as membranas celulares. Esse colesterol é frequentemente descrito como colesterol mau devido à sua relação com problemas cardiovasculares. Quando a concentração de colesterol ligado ao HDL se reduz e ao LDL se eleva, há uma maior chance de desenvolvimento de ateroesclerose, uma doença caracterizada pela formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Com a deposição do LDL nos vasos sanguíneos, uma alteração em sua estrutura ocorre, o que faz com que as células endoteliais não o reconheçam mais. Isso estimula a ação do sistema imunológico e ocorre a formação da placa ateroesclerótica, que pode obstruir os vasos sanguíneos. O problema está nessa obstrução, já que com o diâmetro do vaso reduzido, a pressão aumenta. Em casos extremos, a parede do vaso não resiste e o vaso estoura. O sangue deixa de alcançar os tecidos e suas células podem morrer pela falta da chegada de oxigênio e nutrientes. Quando isso ocorre no coração, temos um infarto do miocárdio, e quando ocorre no cérebro, temos um AVC, acidente vascular cerebral. Extensos estudos demonstram que o desbalanço no metabolismo do colesterol é um dos principais fatores de risco para a ateroesclerose, a qual dá origem a diferentes doenças cardiovasculares. Os fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares incluem hipercolesterolemia familiar, quando o aumento de colesterol tem origem genética, herdado de pais para filhos. Vários genes já foram associados à condição. Sedentarismo. A atividade física ajuda a reduzir os níveis de colesterol ligada a LDL e aumenta os níveis de HDL. Dieta inadequada. Excesso de alimentos ricos em gorduras e açúcares com baixa quantidade de fibras e alimentos antioxidantes podem colaborar para a deposição de colesterol e o surgimento das placas ateroescleróticas. Obesidade. Em alguns casos, a ingestão excessiva de calorias está relacionada à resistência à insulina, um hormônio que atua no metabolismo dos açúcares e no armazenamento de lipídios. Se você quiser saber mais sobre insulina, clica no link que está aqui em cima para ver o nosso vídeo de diabetes. E doenças hepáticas. Como o fígado é um órgão importante no metabolismo do colesterol, seu mau funcionamento pode prejudicar o equilíbrio desse composto no corpo. O colesterol elevado em si não provoca sintomas muito aparentes na maioria dos casos. Porém, se um quadro de ateroesclerose estiver avançado, o paciente pode apresentar angina, dor no peito, arritmias ou ainda evoluir para quadros mais avançados da doença cardiovascular, como a insuficiência cardíaca. A melhor forma de combater ou se prevenir de um desequilíbrio na quantidade de colesterol no corpo é praticando exercícios físicos, alimentando-se de forma saudável e controlando os fatores de risco. Além disso, é importante visitar o seu médico com regularidade e, se for o caso, tomar os medicamentos prescritos corretamente. Com a identificação do SARS-CoV-2 em seres humanos em dezembro de 2019 em Wuhan, na China,
Governantes, pesquisadores e profissionais da saúde passaram a enfrentar um novo desafio: como conter a disseminação de um vírus responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à morte ou ao desenvolvimento de diversos tipos de sequelas. Além disso, outra evidência assustou ainda mais as equipes médicas: o aumento excessivo no número de mortes por doenças cardiovasculares durante a pandemia de Covid-19. Os pacientes com doenças cardiovasculares têm um risco aumentado de mortalidade com infecção por SARS-CoV-2. Entretanto, vários estudos mostraram menos diagnósticos e procedimentos hospitalares para doença cardiovascular durante a pandemia. Apesar de uma diminuição no número de pacientes apresentando um evento cardiovascular agudo, o número de mortes aumentou. O que os pesquisadores em diversos estudos de diferentes países perceberam foi que a maioria dessas mortes não estava relacionada à Covid-19 diagnosticada, sugerindo que eram provavelmente devido a atrasos na procura de atendimento médico ou Covid-19 não diagnosticada. Então, fica o alerta: fique em dia com a sua rotina de medicamentos, exames periódicos, exercícios, alimentação equilibrada e sono regulado. Evitem aglomerações, mas se precisar sair, lembre-se sempre de lavar frequentemente as mãos ou usar álcool gel, não tocar seus olhos, nariz ou boca, ficar a pelo menos 1,5 m de distância das outras pessoas, desinfetar itens tocados com frequência e principalmente use máscara. Você é o principal protagonista do seu cuidado. A qualquer sinal de que algo está diferente, procure um profissional da saúde. Este é um conteúdo apoiado pela AstraZeneca. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe. Até a próxima. Tchau!